Aqui estamos, mestre, aflitos que somos, das lutas do dia a dia, buscando um refúgio na tua palavra, buscando um refúgio nos teus ensinamentos. Rogamos, mestre, ter conosco nesse momento. Venha abençoar os nossos corações para que aqui consigamos nos fortalecer para as lutas do dia a dia. Abençoa nossa irmã Marluce Rocha, que nesse momento se encontra passando por uma enfermidade, para que ela consiga, mestre, aguentar firme, porque nada cai, nenhuma folha sem a concepção de Deus. E nesse momento a espiritualidade superior está com ela, dando-lhe força. E aqui, mestre, aqui queremos doar as nossas melhores energias para essa irmã, para que assim ela consiga superar a dor, aguentar as dificuldades tão necessárias. Abençoai-a, mestre. Abençoai a todos os que sofrem nesse momento. Que seja feita a tua luz, o teu amor e o evangelho nas nossas vidas. Que assim seja. Bom, vamos começar o estudo da noite de hoje. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E como o pai falou, esse é um estudo do livro, não é o Evangelho no Lar, embora tenha quase a mesma função, que é estudar o Evangelho, ouvir a palavra, se conectar com a espiritualidade e sair daqui mais fortalecido. Então vamos começar o nosso estudo. Então, é esse aqui o prefácio que a gente vai começar a estudar. Bom, esse prefácio aqui, normalmente a gente começaria estudando o prefácio, depois a gente iria ver quem é o autor desse prefácio, né? Só que a gente vai começar de trás para frente. Primeiro a gente vai saber quem é o autor desse prefácio aqui. Quem que é o autor? Bom, aqui está assinado como o Espírito de Verdade. Mas quem que é esse Espírito de Verdade? Primeiro, é bom a gente saber aquilo que Jesus falou há 2000 anos para os discípulos. Em João, capítulo 14, versículo 16 a 17, Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de Verdade, que é a mensagem dele que a gente vai ver hoje. Aí Jesus continua falando, no Evangelho de João. O Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Ou seja, não consegue compreender ainda os ensinamentos que ele vem trazer. Há 2000 anos, mas hoje a gente já consegue compreender, e aqui tem a mensagem dele que a gente vai ver já já. E aí Jesus fala, há 2000 anos, vocês não conseguem compreender, só futuramente, que é hoje, no caso. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e está entre vós. Então, há 2000 anos atrás, na época que Jesus era vivo, ele falando com os discípulos, dizendo, eu irei pedir ao Pai que mande um outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito de Verdade. Vocês não conseguem compreendê-lo agora, mas depois de um tempo ele virá e irá trazer a verdade, que o próprio nome dele diz, o Espírito de Verdade. E passou-se 2000 anos, aqui estamos nós hoje, estudando a comunicação do Espírito de Verdade. Mas isso não disse quem é o Espírito de Verdade. É só Jesus anunciando que vinha o Espírito de Verdade. Quem que é esse Espírito de Verdade? Bom, Allan Kardec, na época que ele estava organizando o Evangelho segundo os Espíritos, porque não foi Allan Kardec que criou, ele organizou. Esse livro aqui, que está na mão de vocês, é um conjunto de psicografias. Cada tema é uma psicografia. Ou seja, uma comunicação de um mentor espiritual. É um conjunto de psicografias. Mas Allan Kardec, na época que estava organizando esses conjuntos de psicografias, colocando quem ia ser primeiro, quem ia ser segundo, organizando, ele recebeu uma comunicação, numa reunião mediúnica, do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, nessa comunicação, ele dizia a seguinte mensagem. Ele dizia a seguinte mensagem. Acaba de aparecer um novo livro. Isso na reunião mediúnica que Allan Kardec estava no início, lá no início do Espiritismo. O Espírito de Verdade fala, acaba de aparecer um novo livro. Que livro é esse? O Evangelho.
Estava começando a ser criado. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Aí ele diz: há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Então, esse há 18 séculos, na época de Kardec, que era o ano de 1800, é a mesma coisa dele dizer o seguinte: há 2000 anos, há 2000 anos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Quem, há 2000 anos, veio, por ordem de Deus, trazer a palavra de Deus? Jesus. E aí, no final dessa comunicação, o Espírito de Verdade diz o seguinte: há muitas moradas na casa de meu pai. Disse-lhe eu há 18 séculos, ou seja, há 2000 anos. Disse-lhe eu. Então, com essa comunicação, o Espírito de Verdade, ele se demonstra nas entrelinhas que é Jesus. E aí eu queria puxar um raciocínio com vocês. Bom, Vitor, certo. O Espírito de Verdade é Jesus. Mas por que só tem comunicação de Jesus no Espiritismo? Isso não é muito vaidoso, não. O Espiritismo não é muito vaidoso, não. Não, meus irmãos. Por que tem comunicação de Jesus aqui no Espiritismo? Porque o Espiritismo é a única religião aqui do Ocidente que utiliza da mediunidade de forma ampla. Os evangélicos utilizam a mediunidade? Utilizam. Eles utilizam a mediunidade. Só não utilizam a mediunidade de psicografia, de psicofonia. Tem algumas mediunidades que eles não utilizam, né? Se utilizasse, tinha comunicação de Jesus lá também. Se no catolicismo utilizasse mediunidade, tinha comunicação de Jesus lá também. Porque Jesus, ele é humilde e está em todo canto. Mas por que aqui no Espiritismo tem a comunicação de Jesus? Porque o Espiritismo utiliza da mediunidade de forma ampla. Então, a partir do momento que as outras religiões começarem a utilizar da mediunidade de forma ampla, igual o Espiritismo também usa, nas outras religiões também vai ter comunicação de Jesus. Também vai ter. É só questão de mecanismo. Tá certo? Então, vamos estudar aqui essa comunicação de Jesus. Então, sabendo que o Espírito de Verdade é Jesus, vamos observar aqui a notinha do rodapé, que diz o seguinte: a instrução acima, ou seja, essa psicografia que a gente vai estudar agora, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada em prefácio. Então, o que é que essa notadinha rodapé quer dizer? Quer dizer o seguinte: essa comunicação aqui, ela resume o caráter do Espiritismo e o objetivo que o Espiritismo tem com essa obra, com esse livro. Essa comunicação resume. Né? Então, tendo em vista, compreendendo essa questão, a gente vai observar essa comunicação com outros olhos. Primeiro, porque é uma comunicação de Jesus, então só isso aí já é uma coisa muito grande. E segundo, que isso aqui resume todo o objetivo que o Espiritismo tem na humanidade. Certo? Só queria, assim, para dar mais uma encorpada no que o Vitor falou, a gente, quando fala que Jesus não deu comunicação, a gente quer dizer uma comunicação direta, porque em toda religião Jesus é presente. Se não for diretamente, é através de outros espíritos, né? Como Jesus é o emissário de Deus, Jesus também tem seus emissários. Então, na Umbanda, no Candomblé, onde tem pessoas sérias trabalhando, a mensagem de Jesus chega lá, chega para todo mundo, não só para o espiritismo. Como Jesus precisava de uma organização mais completa para trazer o evangelho de novo, sem que ele esteja mudado pelas pessoas, pelos interesses religiosos, porque mudaram muito o evangelho. Por exemplo, a Bíblia, ela só foi liberada para o público depois de 1.600 anos. A Bíblia era guardada, as 7 chaves, quer dizer, era a vontade dos grandes padres da época, dos sacerdotes, e eles modificavam de acordo com seus interesses. Então, Jesus Cristo, quando trouxe o evangelho aqui para o Brasil, ele resolveu trazer de novo o evangelho limpinho, só que com o acréscimo do espiritismo. Por quê? Porque nós, seres humanos, já alcançamos um intelecto muito superior àquele de 2.000 anos atrás. Quando ele diz que o ser humano não estava preparado para receber lá atrás,
realmente não estava, porque lá ainda estavam na lei de Moisés, quer dizer, saindo um pouco da lei de Moisés, né? Então, o ser humano não entendia nem a lei do amor, tanto é que crucificaram Cristo. Não estavam preparados. Então, hoje, nós intelectualmente estamos preparados para ter o evangelho com a atualização da espiritualidade. Por que é o Consolador? Porque hoje a gente morre uma mãe, morre um filho, a gente sabe que não é um adeus. A gente sabe que é um até logo. A gente sabe que existe a vida espiritual. Aqui é só as provas. A nossa vida, a nossa casa é na espiritualidade. Hoje estamos maduros para entender isso. Mas não é só o espiritismo. A organização veio para o espiritismo por conta que Kardec, que também é um emissário de Jesus, encarnado, teve a oportunidade de organizar toda essa questão espiritual, teve o critério necessário, porque não é todo mundo que vai ter esse critério, não é em todo lugar que você vai achar, como Kardec fez, perguntando a vários médios de vários países, organizando, criterioso, perguntando, duvidando, para ficar o livro dos Espíritos tão bem feitinho como é. E esse evangelho que a gente está aqui estudando, bem atualizado. E o Espírito de verdade, que na verdade é Jesus Cristo, claro que ele não ia assinar como Jesus Cristo, né? Seria, para as outras religiões, o Espiritismo já teve muita dificuldade, na verdade, em chegar até nós hoje, né? Queimaram os livros espíritas lá na época, na França, e todo o preconceito que ainda nosso, apesar de evoluído, tem nós humanos, né? Hoje em dia, ainda hoje em dia, se você chegar e dizer para alguém assim que não é da área, que é espírita, as pessoas se benzem, diz logo que a gente é magia negra, é espiritualidade. Então, existe muito preconceito. Já pensou se Jesus assinasse como Jesus Cristo? A gente ia virar motivo de zombaria. Então, inteligentemente, ele colocou o pseudônimo de Espírito de Verdade, porque, na verdade, o Evangelho é a verdade absoluta. Então, só colocando esse ponto aqui, já vou passar a palavra para o Vitor continuar o raciocínio. Bom, vamos lá. Vamos ver o prefácio agora. Vamos para os finalmente. Sabemos quem é o autor, sabemos o objetivo dessa comunicação, que é dar uma noção mais clara sobre o Evangelho. Né? Então vamos para o prefácio. Você quer falar alguma coisa antes da gente para o prefácio? Sobre a frase que você falou aqui, que tem antes do prefácio, na primeira página, né? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Você colocou isso aí, faltou dar uma explicação aí. Pronto. Bom, o que Jesus quer falar com isso? Eita, o que o Allan Kardec, porque essa frase é de Allan Kardec, o que Allan Kardec quer dizer que a fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão face a face? O que ele quer dizer? A fé raciocinada. Fé raciocinada. Como assim fé raciocinada, Vitor? Ao invés da fé cega. Fé raciocinada no sentido de compreensão. A gente tem uma fé inabalável quando a gente compreende mais sobre Deus. Quando a gente tem a certeza que Deus está do nosso lado, que Deus está nos amparando. Aí a nossa fé é inabalável. Mas a gente só tem essa certeza quando a gente compreende. Quando a gente não compreende, a gente fica suscetível à dúvida. E quando a gente fica suscetível à dúvida, no primeiro problema, a nossa fé titubeia. Então, fé raciocinada não é a ideia de ver para crer. É compreender para crer com mais firmeza. Né? E fé cega naquela ideia de não compreender, simplesmente outra pessoa vir e explicar uma coisa, às vezes, que não tem nada a ver, e você acreditar cegamente naquilo. Né? E isso não traz uma certeza, não traz uma firmeza, não traz algo sólido. Né? Então, fé raciocinada. Compreensão. Né? Compreender para poder ter uma fé inabalável. Essa a explicação dessa frase, né? Que é uma frase muito importante. Antes da gente entrar no prefácio, você quer falar alguma coisa? Quero só dar um parecerzinho sobre essa frase para a gente entrar no prefácio. Então, assim, gente, nós estamos já no momento de analisar as escrituras sagradas ou qualquer comunicação espiritual e analisar com a razão, né, se aquilo faz sentido, tanto nas igrejas, né,
que às vezes pegam algum trecho do Velho Testamento, e pegam aquele pequeno texto e querem seguir a risca, né, onde ainda tem vários preconceitos lá atrás, porque trata-se de uma linguagem de um povo primitivo. Então, hoje, com o Espiritismo, a gente tem a consciência de que o Espiritismo traz para nós a fé raciocinada. Ele explica toda a doutrina, ele explica toda a mensagem de Jesus ao ponto que você se sente consolado, porque não é algo que você está acreditando às cegas. Faça isso porque Deus quer isso. Está na Escritura. Aí você vai lá, tem uma discriminação com o homossexual, por exemplo. Ah, não interessa. Tem que discriminar. Quer dizer, passando por cima da lei do amor de Jesus, não tem lógica isso. Ah, fez isso, vai ser condenado eternamente ao inferno. Qual a lógica disso? Cadê o Deus amor? Cadê o Deus justo? Porque por mais que você errasse por toda a sua vida, você ser condenado eternamente é uma injustiça. Então, o Espiritismo ele nos traz esse raciocínio. Né? E outra coisa, sobre também algumas religiões que trabalham com o espírito, o fato de o espírito, a entidade vir te trazer uma comunicação e você aceitar de qualquer forma. Ah, vou te trazer um marido de volta. Ah, vou te deixar rico, milionário. Qual a lógica disso? O Espiritismo ele te traz um meio termo. Analisa, raciocina. Faz sentido isso? Isso faz sentido? Está concernente com a lei do amor, com a lei de Deus, com Deus, justiça, amor, bondade. Então, é isso que Kardec está querendo dizer com essa frase. Né? O Espiritismo te dá a oportunidade de você raciocinar. É a fé que você compreende. Né? Não é a fé que você acredita porque está escrito. Eu acredito porque está escrito. Não é isso. As escrituras são muito importantes. Agora, com o raciocínio, com o entendimento, você se sente muito mais seguro na fé. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Vou passar a palavra para o Vitor aí. Bom, vamos começar o prefácio. No finalmente, vamos começar o prefácio. Bom, o primeiro, vamos entender o que é prefácio. Né? Vamos começar o prefácio. Mas o que é prefácio? E aí? Meus irmãos, prefácio é a mesma coisa que o trailer de um filme. Antes de assistir um filme, você não vê o trailer? Aquele trailer tem a responsabilidade de colocar as partes mais importantes do filme para lhe instigar a assistir o filme, para lhe animar. Então, é a mesma coisa. Vamos pro trailer. Isso. Vamos pro trailer do livro. O prefácio é o trailer do livro. Então vamos lá. Vamos lá. Começa Jesus dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Bom, vamos compreender esse primeiro parágrafo. Os Espíritos do Senhor, a gente já logo sabe, são os Espíritos bons, os Espíritos consoladores, os Espíritos amigos, porque Espírito tem de tudo que é qualidade, né? Embora todos sejam criação de Deus e todos irão ser Espíritos bons, né? Mas tem Espíritos maus, Espíritos perversos. Aqui ele está falando sobre os Espíritos bons, os Espíritos consoladores, o Chico Xavier da vida, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, que quando desencarna continua fazendo a mesma bondade, continua em trabalho incessante em favor dos pobres, dos sofredores, né? Então ele fala, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta. Como assim? Um imenso exército que se movimenta? Bom, primeiro, a palavra imenso. O que quer dizer? Quer dizer que são muitos. Não são poucos, não. Então tem muito espírito bom aqui na Terra. Exército, no sentido de que eles lutam. Como assim lutam? Trabalho, minha gente. É trabalho. Eles trabalham em favor da nossa felicidade, porque eles têm interesse na nossa felicidade. Né? Então, quando a gente chega para uma pessoa que vai trabalhar, a gente não diz assim, vai para a luta, né?
mesma coisa. Exército no sentido de luta, no sentido de trabalho, né? Que eles estão trabalhando, né? E que se movimenta, que está em todo momento em movimento, em trabalho, né? Então o que ele quer dizer é o seguinte, que a gente não está só. Que a gente não está só. Tem muito espírito ao nosso favor, trabalhando, muito amigo espiritual ao nosso favor, trabalhando agora, nesse momento, meus irmãos. Tenta internalizar isso no coração de vocês agora, nesse momento. Porque agora, nesse momento, tem espíritos bons ao nosso lado. Olha que incrível. Agora, nesse momento, do seu lado, agora, tem um anjo guardião, um espírito bom, ou até mesmo dois espíritos, auxiliando a vocês a compreender, auxiliando a vocês nas dúvidas de vocês, nesse momento. Né? Então, isso é muito consolador. É muito bom saber disso. Né? Que a gente está amparado por esse imenso exército que luta, que batalha em favor da nossa felicidade. Né? E aí ele continua. Desde que de Deus recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da Terra. Tá na Terra inteira, no Japão, no Brasil, na cidade, todo canto, todo canto. E aí ele fala, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, vem trazer a compreensão. A compreensão, meus irmãos. Porque quando a gente começa a compreender que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim permita, a gente sabe que tudo o que acontece na nossa vida, antes Deus passou o visto. Deus passou o risquinho de pode acontecer. Né? Então, se quando a gente passa por uma enfermidade, por um problema, Deus viu que a gente ia passar e ainda assim permitiu, por que ele permitiu? Porque, meus irmãos, às vezes é necessário a gente passar por um problema, porque a dor do corpo é a cura do espírito. Então, quando o corpo sofre por uma enfermidade, por exemplo, significa que é o espírito se regenerando de, às vezes, males que foi praticados em vidas passadas, né? E aquilo, quando o espírito desencarna, que chega no plano espiritual, é como, sabe quando você tá muito cansado e chega em casa, toma um banho, chega em casa, deita na cama e faz aquele, cheguei. É a mesma coisa. Quando a gente desencarna, que a gente chega no plano espiritual, que a gente vê todo o sofrimento que a gente passou e todo o débito que a gente quitou com o sofrimento, é como se a gente dissesse assim, ai meu Deus, tô livre. Então quando a gente passa por enfermidade, meus irmãos, às vezes não, sempre é bênção de Deus. Por mais que a gente fica com o coração dolorido, a gente fica, é normal. Porque, poxa, a gente vê aquela pessoa que a gente tanto gosta, que é uma pessoa tão boa, passando por aquele sofrimento, é normal a gente ficar com o coração dolorido. Mas os espíritos do Senhor é um imenso exército que se movimenta. Eles estão ao nosso lado, eles estão nos consolando, nos ajudando, né? Então isso é muito interessante, isso é muito consolador, né? Igual as estrelas cadentes, que vêm nos iluminar e abrir os olhos dos cegos, trazendo a compreensão, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para essa parte. A gente está só no prefácio, tá, gente? Talvez a gente fique só por aqui hoje, porque é uma comunicação diretamente de Jesus Cristo, assinado Espírito de Verdade. Por mais que a gente fale aqui, a gente não vai absorver nenhum dessa comunicação. É bom a gente entender isso, porque para a gente também se colocar numa situação. Aqui é um estudo muito superficial que a gente está fazendo, com o intuito de vocês começarem a fazer o Evangelho no Lar. Para quem está participando a primeira vez, a gente se coloca à disposição de vocês. Quem quiser fazer o Evangelho no Lar, que tiver alguma dúvida, para a gente dar um direcionamento no privado, conversa, a gente acompanha, porque esse é o nosso maior intuito. Não é aqui dar uma palestra. A gente quer que as pessoas façam o Evangelho no Lar, porque o mundo está realmente numa situação muito difícil. Vocês verem aí, é São Paulo, é Bahia, é Minas Gerais, é problemas, é doenças. Então, isso é a baixa frequência da humanidade. A gente precisa rezar mais, orar mais, fazer reforma íntima. Esse é o intuito do nosso trabalho aqui. Então, assim, eu quero voltar um pouquinho nessa parte. O espírito, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que se movimenta desde
que dele recebeu o comando. Então, o Vitor falou um pouco do campo da espiritualidade, eu vou trazer um pouco isso para o campo terreno. Justamente aqui nesse diálogo aqui que a gente está fazendo hoje, eu vejo vários soldados desse exército, porque não só na espiritualidade, todo aquele que se movimenta para fazer o bem, ele faz parte do exército do Senhor. Todo aquele que te chega para dar uma boa notícia, uma boa mensagem, ofertar um emprego, todo esse está sendo instrumento de Jesus Cristo, que é o próprio verbo do Senhor. Então, esse exército está por toda parte, né? Inclusive, isso que estamos fazendo aqui faz parte disso. É um trabalho do bem. Qualquer trabalho faz bem, né? A gente encontra um soldado do Senhor Jesus todo santo dia. Muitas vezes a gente nem percebe. Quem está sem saída, está com um problema financeiro, um problema de saúde, sempre alguém vem nos acudir. Se vocês prestarem atenção, a gente nunca está à deriva, né? Então, esses espíritos do Senhor, e é muito interessante porque Deus que a gente imagina, né? Todos nós, até os espíritas também, por conta da crença antiga, né? É o Deus material, né? É o Deus humano que tem braço, perna. A Bíblia fala muito desse Deus, não que a Bíblia esteja errada, né? É porque ali é uma simbologia, é trazendo Deus ao entendimento. Mas Deus é uma força cósmica, né? O Espiritismo diz que simplesmente nós estamos aqui na respiração divina, nós estamos mergulhados na respiração divina. Então Deus está em todo lugar por conta disso. Deus está dentro de você, Deus está na sua casa, Deus isso é a respiração de Deus, é o sistema nervoso de Deus. Se uma vela apagar agora, Deus sabe. Então, esse é o Deus que o Espiritismo traz para nós. Então, a vontade de Deus, ele emana como um pensamento. Ele emana, a alta espiritualidade capta esse pensamento, traz para a espiritualidade um pouco mais baixa e chega até nós. A vontade de Deus. Quando você está ajudando um amigo, você é a vontade de Deus. Quando tem um animal na rua sofrendo, que você vai lá ajudar esse animal, você é a vontade de Deus. Se aquele animal tiver que ser ajudado, se não for você, vai ser outra pessoa. É por isso que a gente tem que, em qualquer situação que a gente possa ajudar, faça, porque é muito prazeroso ser a vontade de Deus naquele momento, na vida de alguém. Entendeu? Nem sempre precisa ser material, né? E o mais importante é um abraço, é uma palavra amiga, né? E isso é ser a vontade de Deus. Deus quer que aquele filho seja consolado por alguém. Ele vai ser consolado. Mas se a oportunidade chegou em suas mãos, é porque Deus sabe ser a vontade de Deus. Nós podemos ser o exército de Deus se a gente quiser fazer parte desse exército. Então a gente tem que estar atento no dia a dia, porque não falta oportunidade. É a educação de um filho. Você é a vontade de Deus na educação do seu filho, que ele é filho de Deus. Você tem a responsabilidade de educá-lo. Então, dá para você ser a vontade de Deus em qualquer circunstância. É por isso que eu digo que aqui nesse diálogo, tem várias pessoas que eu conheço e muitas pessoas que fazem parte desse exército de Deus, que tiram um tempo da sua vida para ajudar, para dar uma palavra amiga, né? Recebemos inspiração do alto e aqui a gente traz para o nosso próximo, né? Deus usa de nós para ajudar o nosso próximo. A espiritualidade também, porque a espiritualidade não tem ação direta na matéria, a não ser por intermédio de um médium. Então, a vontade de Deus sai lá do alto e chega até a gente aqui. Quando a gente pensa dessa forma, a gente age diferente com a necessidade. Um cachorrinho, um gatinho, um irmão que está na porta do supermercado e você tem condições de tirar a fome dele. Só de você chegar nele, você está sendo a vontade de Deus. É importante você fazer isso. Quando você chega em casa, sua consciência, sua mente está mais tranquila. Tem os seus méritos também. Porque quem planta o bem, quem semeia o bem, cultiva o bem. Se você tirar a fome dos seus irmãos, jamais te faltará o pão.
Isso é uma lei de Deus. Não é uma lei do homem, nem de uma escritura. É a lei de Deus. Você semeia, você colhe o que você semeia. Então é isso. Isso é a primeira frase só. Eu dei um comentário sobre a primeira frase. Tamanha é a sublime mensagem de Jesus. Então vou passar para o Vitor para ele adiantar um pouquinho. Alguém até agora tem alguma dúvida, alguma coisa a falar? Pode falar que se estuda de todos Acho que nós, alguém viu? escreveu algo aí, Vitor. Vê se dá para olhar do teu celular, que do meu eu não estou conseguindo aqui. A Ana Maria falou que a vontade de Deus é para suportar tantas decepções também. Com certeza, Ana Maria. Com certeza absoluta, a vontade de Deus é para isso, viu? Porque é suportando as decepções que a gente desenvolve força. Porque ao mesmo tempo que transforma as decepções em experiência, também extrai a felicidade do sofrimento. Então o tempo é aquele que cura tudo. É o tempo. Né? Então, a vontade de Deus também é para que a gente suporte as decepções, os sofrimentos e as dores, porque são as decepções, os sofrimentos e as dores que vão fortalecer o nosso espírito. Então, com certeza, você falou com toda certeza aí, viu? Bom, vamos lá para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo desse trailer desse livro aqui. Jesus fala no segundo parágrafo o seguinte: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Bom, essa comunicação aqui é a segunda, esse parágrafo é a segunda mais animador para mim. Por que ele fala assim, são chegados os tempos? Porque essa comunicação aqui foi feita em 1800, ou seja, há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás. São chegados os tempos. Só que a espiritualidade já atualizou isso. Antes, a espiritualidade falava assim: são chegados os tempos em que as coisas serão restabelecidas no seu sentido verdadeiro. Só que hoje, há 200 anos eles falavam assim, só que hoje eles falam o seguinte: os tempos chegaram. Os tempos já chegaram, meus irmãos. A gente já está vivendo a nova, não a nova era, mas o finalzinho para o início da nova era, do mundo de regeneração que está por vir. Então, são chegados os tempos que as coisas devem ser restabelecidas. Como assim? As coisas? Que coisas? Serem restabelecidas? O ensinamento de Jesus. Porque o ensinamento de Jesus, por ele, foi estabelecido. Só que por muitos anos o homem modificou os ensinamentos de Jesus. Como o pai falou, 1.600 anos depois foi que a Bíblia foi liberada para a população. Então, 1.600 anos depois da morte de Cristo, foi que o pessoal soltou a Bíblia. Então, quantas pessoas, quantos homens maus, com a posse dessa Bíblia, não podem ter modificado o ensinamento de Jesus? Muitos. Estavam no domínio deles. Né? Então, muitos. Aí, por isso que tem a necessidade de vir um novo evangelho, limpo, como o pai falou. Né? Então, por isso que Jesus fala, são chegados os tempos que as coisas, ou seja, os ensinamentos, devem ser reestabelecidos em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas. Que trevas? As trevas da ignorância. As trevas da ignorância que traz sofrimento. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos, porque tem muita gente aí que acha que sendo rico, no plano espiritual, vai continuar sendo rico. Esse aí vai ser muito confundido. Porque, meus irmãos, a riqueza independe, não depende da matéria. Então, confundir os orgulhosos nesse sentido, porque o pessoal de grande potência, né, se enche de orgulho, achando que, por ser de uma escala, né, de um patamar social maior, né, de ser de um patamar social maior, vai chegar no plano espiritual como um rei. Tá muito enganado, esse vai ser muito confundido, pode ter certeza. Porque lá só é grande aquele que é humilde. Os humildes são os grandes no reino dos céus, já disse o mestre. Né? Então não é a sua riqueza, é o seu amor, é a sua humildade que vai fazer com que você chegue lá numa posição boa.
e glorificar os justos, ou seja, aqueles que vieram à terra, passaram por todos os sofrimentos, sem se rebelar com Deus, sem se rebelar com a vida, com submissão ao querer de Deus, com resignação. Esses são os justos e chegará lá glorificado. Pode ter certeza disso. Né? Então esse é esse segundo parágrafo aí, não tenho muito o que falar sobre ele, não. Esse segundo parágrafo aqui, no meu entender, Jesus está trazendo também um alerta para nós. Em verdade, eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir o orgulhoso e glorificar os justos. Ou seja, vou traduzir para nós, não estamos à deriva. A gente que acha que vai vivendo, fazendo mal e que o mundo está em nossas mãos, a gente está enganado. Os tempos têm chegado e, como o Vitor falou, isso aí foi há 150 anos atrás, já estamos bem avançados e isso a gente pode ver o reflexo já na humanidade. A gente já está recebendo o que a gente enviou, porque a gente não trata bem a natureza, a gente joga lixo na praia, entendeu? A gente emite pensamento negativo, a gente tem ódio do vizinho, a gente tem inveja do outro. Então, tudo isso a gente está jogando no mundo, no planeta, porque pensamento é vida. A gente não consegue enxergar. Quando você tem raiva, você manda uma nuvem negra para o planeta. Porque senão, por que vocês acham que tem tsunami? Maremoto? É Deus que está fazendo isso com a gente? Não, minha gente. Isso é o retorno do pensamento negativo. O mundo tem uma psicosfera. Quer dizer, o mundo é a média dos nossos pensamentos. Se a gente emite só pensamento negativo, a gente desconcerta a natureza. Então, Jesus está avisando, está chegando o tempo do mundo se reajustar. Quem vai passar para esse novo mundo e quem vai ficar, depende de vocês. É um alerta de Jesus. Os tempos estão chegando. Escolham caminhos do bem. Vai fazer 2000 anos que Jesus deixou o evangelho com a gente. E a maioria de nós não consegue nem seguir os 10 mandamentos. Então, até que ponto vai chegar isso? Antigamente, nós não tínhamos intelecto suficiente. Hoje nós temos. Hoje a gente erra porque quer. Hoje a gente erra por preguiça. Claro que tem uma porcentagem que ainda está perdendo ignorância. Mas a gente sabe hoje o que é bom e o que é ruim. Então, Jesus vem nos alertar. Depois do Evangelho e do conhecimento espírita que nós todos temos, nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Então, estamos muito em cima da hora, gente. Vocês acham que o coronavírus está levando as pessoas aleatoriamente? Não cai uma folha. Jesus disse, não cai uma folha se meu pai não permitir. O coronavírus é permitido por Deus. Isso é permitido por Deus. Está levando algumas pessoas, não são todas, mas são pessoas escolhidas. A grande maioria delas não tem condições de viver mais. Não tem condições. Está atrapalhando a evolução do planeta. Não são todas. Tem pessoas, claro, que estão sendo poupadas por serem boas pessoas. Tem várias situações. Mas a grande maioria, a verdade é que a Terra está em cima de uma peneira. E essa peneira está chacoalhando a Terra. Quem vai e quem fica vai depender do pensamento que a gente está. A média do nosso pensamento. O que é que a gente quer hoje para a nossa vida? É só curtir? É só viver a vida? É só sexualidade, sensualidade, materialismo? É só enganar o outro? Ah, vou esperar o meu irmão ficar com a corda no pescoço para comprar a casa dele barata. O que é que a gente quer? É isso que vai determinar quem fica e quem vai. Isso é sério, minha gente. Todo mundo tá bonzinho aqui. Daqui a pouco vem o coronavírus e levou. Entendeu? A gente não tem noção disso. Mas reparem no mundo. Né? Tem jovens aí, atléticos, não tem problema nenhum. Não é só quem tem enfermidade, não. Minha tia pegou 2 vezes coronavírus. Ela tem um livro de enfermidade. Tá lá, tá viva. Aí tem outro que tá lá, atlético, foi embora. Não é aleatório, gente. Não é aleatório. Tá aí na nossa frente. Né? Não é só os coitadinhos que moram na encosta lá que vão sofrer por conta do desabamento da chuva, não. O mundo está passando por transformação. A cada dia a gente está vendo coisas diferentes acontecendo e está sendo alertado a gente em todo momento. O Apocalipse da Bíblia
Ele vem nos trazer isso, com outra linguagem, mas vem nos trazer isso. Ali era uma profecia de que se a gente continuasse daquela forma, aquilo tudo ia acontecer, e já está acontecendo. Então, minha gente, consciência, vamos viver melhor. Né? Não importa se a gente frequenta uma igreja, um centro espírita, um centro de umbanda, você pode frequentar a vida todinha. Se você não se reformar, acabou, você não passa. Você vai olhar para os umbrais, passar um tempo para aprender, e esses mais são punidos, porque têm o conhecimento. Então, o que vale é a reforma íntima. É o meu eu quero ser melhor. Né? Vou deixar de fazer isso, vou começar a fazer isso aqui, isso está errado em mim. Em casa, você pode até alcançar um nível muito superior a um papa, a um padre. Depende da sua transformação íntima. Quando você diz, eu quero mudar, já está sendo ajudado pela espiritualidade. Porque Deus não é um juiz carrasco. Entendeu? Se você diz, eu quero, Deus te ajuda. Ele quer que você vá até ele. É a misericórdia, é o acréscimo de misericórdia. Eu quero, a espiritualidade te ajuda. O caminho para o bem é mais curto, gente. O caminho para os prazeres imediatistas é o que a gente escolhe, porque facilmente a gente vai sentir prazer. Um carro novo nos dá prazer. Uma casa nova nos dá prazer. Entendeu? Mas o prazer do bem não é um prazer, é um prazer que a gente vai conquistando. Por isso que a gente, por inferioridade nossa, prefere o prazer material do agora. Né? O prazer do agora, a vaidade do agora, né? Uma roupa nova, ou então você, sei lá, na sua profissão, você se envaidecer com os aplausos, esse é o prazer momentâneo. Então, o Espírito de verdade, ou seja, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso protetor maior, está nos alertando. Gente, busquem a verdade, o bem maior, né? Busquem o bem maior, busquem a bondade de Deus, amar nosso irmão. É isso que vai levar a gente para evoluir. Esse mundo material aqui, um piscar de olho acaba. Basta que você, sem querer, atravesse uma rua, ou o cara que vem dirigindo o carro ali, você está prudente, o cara vem dirigindo, bate em você, ficou tetraplégico, mudou tudo. Tudo mudou. Acabou dinheiro, acabou fama, tudo que você possa ter material ao seu redor acabou. Entendeu? Meimei diz uma frase que é muito importante. Tudo passa e tudo se renova na Terra. A qualquer momento. É um teatro. A cortina pode abrir e fechar a qualquer momento e mudar toda a cena. Morre um filho, morre um pai, uma doença. Entendeu? Você perdeu tudo que tinha, material. Tudo passa e tudo se renova na Terra. Mas o que vem do céu permanecerá. Todo bem. Tudo que você mudar em você permanecerá. Nunca ninguém vai tirar isso de você. Então, é essa mensagem que eu quero dizer aí, desse segundo parágrafo. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha ou então escreve aí. Vou dar para o João Vitor retomar. Bom, vamos continuar aqui o prefácio. A gente já passou pelo primeiro e pelo segundo parágrafo, né? Falamos o primeiro e o segundo. E agora a gente chega no terceiro parágrafo. Vamos ler. Jesus começa dizendo assim: as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Bom, primeiro vamos compreender aqui as grandes vozes do céu. Quem são as grandes vozes do céu? Todo aquele que queira falar do evangelho, todo aquele que queira falar de amor, todo aquele que queira exemplificar o amor, está ali falando dos céus. Porque o que seria o céu se não felicidade, se não amor, se não paz? Então, todo aquele que promove a felicidade para o irmão, todo aquele que promove o consolo para o irmão, todo aquele que trabalha em favor do bem, ele está sendo ali uma voz do céu, naquele momento. Né? E ele continua falando. Ressoam como sons de trombetas. E os coros dos anjos se reúnem. Como assim os coros dos anjos se reúnem? Porque, meus irmãos, a gente não está desamparado.
Todo aquele que busca fazer o bem, todo aquele que busca auxiliar alguém, seja no consolo, seja de qualquer forma, os coros dos anjos se reúnem em volta daquele indivíduo. Por isso que eu estou falando, nesse momento aqui que a gente se encontra, tanto perto de mim, quanto perto do Painho, quanto perto de cada um de vocês, nesse momento, os anjos estão reunidos. Isso parece ser algo abstrato na nossa mente, só que não é não. Nesse momento, tem um ser espiritual do lado de vocês aí, amparando vocês no sofrimento, às vezes na dúvida, né? Para poder compreender melhor, para a gente poder fazer o estudo da melhor maneira. Então, nunca, meus irmãos, tenham sempre isso em mente. Nunca a gente está desamparado. Nunca. Mas é nunca mesmo. E aí ele continua dizendo o seguinte: homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Como assim, nós? Todos esses que são os anjos. Os anjos que se reúnem. Nós vos convidamos ao concerto divino. Para a gente conseguir compreender esse chamamento de Jesus, porque é um chamamento de Jesus. Ele está chamando a gente para o concerto divino. Primeiro, a gente precisa compreender concerto. O que é um concerto? Concerto, que está aqui empregada a palavra, não quer dizer consertar um carro, consertar uma lâmpada, consertar algo, não. Quer dizer aquele concerto de música, onde tem o maestro, com a palhetinha dele ali, tem um monte de músico em redor do maestro, um monte de músico, cada um com instrumentos específicos. Aí tem um piano, um violino, violoncelo, vários instrumentos, várias pessoas tocando com vários instrumentos, tocando uma só música. Olha que magnífico. Comandados todos por um maestro. Meus irmãos, o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: ele quer dizer, homens, vem para o concerto divino, onde eu sou o maestro, onde tu pode tocar um instrumento do amor, um instrumento da caridade. Tocando esse instrumento, nós vamos ressoar uma só música, a música do amor. Então vem, homens, vem para esse concerto divino, que eu sou o maestro, tu toca o instrumento e todos juntos tocaremos a música do amor nesse planeta. Então, o que seriam os instrumentos? Os instrumentos, meus irmãos, seriam as variadas religiões. É o espiritismo, é o catolicismo, é o evangélico, é a umbanda, é todas as religiões que estejam em favor do amor, tocando essa música do amor. Esses são os instrumentos. Então, nós aqui estamos com um instrumento do espiritismo. Aí tem o nosso irmão que está com um instrumento do catolicismo. Outro que está com um instrumento da umbanda. Utilizando desses conhecimentos para tocar a música divina, que é a música do amor. O amor nas nossas vidas, o amor nas vidas dos nossos irmãos. Então, esse é o chamamento que Jesus faz no começo dessa obra. Então, para a gente poder começar, quando a gente começar o estudo dessa obra aqui, mais para dentro, né? Que a gente tenha isso em mente. Essa obra aqui, esse evangelho, é um chamamento da espiritualidade para cada um de nós. Vem tocar no concerto divino, isto é, vem praticar o amor, seja dentro da sua casa, seja na rua, vem tocar o instrumento. Vem tocar essa música do amor, né? O instrumento que você está ganhando, que é a religião que você está aí adquirindo, né? Vem tocar essa música do amor. Esse é o chamamento. E aí ele continua. Que as vossas mãos tomem a lira. O que é a lira? A lira, meus irmãos, é um trabalho. É um trabalho. Lira aqui é um instrumento, mas ele quer dizer aqui trabalho. Que as vossas mãos tomem a enxada e vamos trabalhar em favor do bem. Vamos fazer alguma coisa, seja o evangelho no lar, que essa é a maior intenção desse estudo nosso aqui. Meus irmãos, quando a gente faz o evangelho no lar, no dia certinho, no horário certinho, a nossa casa se transforma um posto de apoio para a espiritualidade superior. Então tá lá o mentor espiritual, né? E passando perto da sua casa e lembra, eita, poxa, a Unilda vai fazer o evangelho dela já já. Vamos lá para coletar boas energias? A Leila, a Dona Dionis vai fazer o evangelho dela já já, né? A Luana,
a Paula, enfim, todos vocês. Poxa, fulano vai fazer o evangelho dele já já. Vamos lá coletar boas energias? Então, nossa casa, meus irmãos, se torna um ponto de apoio para a espiritualidade superior, combater o sofrimento dos nossos irmãos. Só da gente fazer o evangelho no lar. Só o evangelho lá. Blinda a nossa casa de espíritos negativos, fica blindada, blindada. A gente faz sempre naquele dia, sempre naquele horário, o evangelho lá, nossa casa fica blindada, envolvida de uma luz que se a gente pudesse ver, a gente fazia o evangelho lá todo santo dia. Todo santo dia. Né? Que a espiritualidade mais pede para a gente, poxa, façam o evangelho lá, trabalhem com a gente, dá essa ajuda para a gente. Né? Então, que as vossas mãos tomem a lira. Comecemos a trabalhar, seja fazendo o evangelho lá, seja frequentando um centro, ou frequentando um templo, no sentido de trabalho, né? Não no sentido de frequentar porque lá vai estar Jesus, porque Jesus está em todo canto, mas no sentido de trabalhar em favor do próximo, na campanha do quilo, na campanha da sopa, enfim, de qualquer jeito que a gente puder. Né? Que as vossas mãos tomem a lira. Que as vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. É isso que ele está falando. Então, no momento em que você começar a trabalhar, aí você vai ser um instrumento divino e que a vossa voz se una. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a gente não fique fazendo distinção. Nossa, fulano é católico, fulano é evangélico, fulano é budista, fulano é umbandista e está separado da gente. Não. Que as nossas vozes se unam para cantar essa canção do amor. É isso que a gente quer. É isso que Jesus quer. A união. Então, é isso que eu consigo compreender desse parágrafo aqui de Jesus, esse chamamento, meus irmãos, que a gente vá tocar no concerto divino. Não precisa ser Chico Xavier, não. Basta fazer o evangelho no lar, já está cooperando. Só tu fazer o evangelho no lar. É a primeira coisa que a espiritualidade mais pede. Faça o evangelho no seu lar, porque se você não está fazendo bem nem para você, você vai fazer o bem para o próximo? Poxa, começa logo por si, né? Então, isso aí é a gente cooperar com a espiritualidade, começar a tocar nesse concerto divino, tomar a lira para as nossas mãos e unir as nossas vozes em favor de cantar essa música que é o amor divino, universal. Dona Dionis, pode falar, minha querida. É só uma pequena dúvida. Você falou aí, João Vitor, os espíritos bons, eles encostam, né, para absorver boas energias. Mas também tem aqueles que encostam também para o contra, né? Não tem isso também? Tem, com certeza. E por isso que o evangelho não é muito importante, porque ele blinda a casa. Blinda mesmo, fica blindado, não entra. O espírito, tem um livro do André Luiz que ele fica relatando os acontecimentos no plano espiritual. E aí ele relata lá que quando começa a chover, os espíritos que ficam rondando aqui na Terra sentem o corpo molhar, né? Nossa, Vitor, mas ele não desencarnou? Desencarnou, mas ele está tão pegado na matéria que ele ainda está preso às sensações do corpo. Então, quando começa a chover aqui na nossa Terra, né, eles que ficam zonzando aqui pela Terra, eles sentem o corpo dele molhar. Então, nada mais natural do que eles correm da chuva. A gente também não corre da chuva para não se molhar, então eles também correm da chuva. E sabe o que eles fazem? Eles entram nas casas. Então, aquelas casas que não tá conectado com Jesus, eles entram. Normal, como se a porta tivesse aberta, escancarada assim. Você fecha a sua porta. Só que para o espírito não tem porta fechada, né? Eles conseguem atravessar a porta. E aí André Luiz fala o seguinte, que é curioso, porque tinha alguns lares que eles não conseguiam entrar, porque tinha luz envolvida nesses lares. Aí o mentor do André Luiz responde para ele dizendo assim, olha, André Luiz, esses espíritos não estão conseguindo entrar nessas casas, porque essas casas aí fazem o evangelho no lar. Então, olha a importância. Para o nosso próprio bem, para não deixar esses nossos irmãos aí, que são nossos irmãos, só que infelizmente estão na maldade, né? Para eles não entrarem na nossa casa e não acabarem fazendo bagunça, né? Porque às vezes a mulher fica brigando com o marido e com os filhos com a mãe, essa zoada toda assim, às vezes são espíritos negativos que estão na casa da pessoa, influenciando, né? Então quando a gente faz o evangelho no lar, a gente blinda, mas blinda mesmo.
Né? Blinda de verdade. A gente não vê o escudo, né, o escudo luminoso que fica na nossa casa, mas que fica, fica. E eles não conseguem entrar. Não é? Então isso é muito interessante, isso é muito interessante mesmo, esse conhecimento, né? Então, dona Ediana, tem sim os espíritos que vêm para sugar a nossa energia e tem aqueles que vêm para coletar. Aqueles que vêm para sugar é aqueles que tomam de você. Aqueles que vêm para coletar são os espíritos bons, que pega aquela energia que você libera quando você está orando, que pega a energia que você libera quando você está fazendo o evangelho no lar, para poder utilizar dessa energia para ajudar os sofredores. Né? Então tem aqueles que sugam a energia de você, tem aqueles que vão lá e coletam com muito amor, que é quando você libera numa oração. Né? Então tem essa diferença. Então é isso, minha gente. Sobre esse terceiro parágrafo, tem outra questão importante também, que para a gente fazer qualquer tipo de trabalho para o nosso próximo, primeiro a gente tem que fazer um trabalho íntimo, né? Porque a gente não consegue ajudar alguém se a gente está com problemas. Por quê? Você até pode dar uma palavra amiga ou fazer uma ajuda material. Mas quando você está desencaminhado, a gente tende a ajudar o nosso próximo na nossa visão, na perspectiva que a gente tem. Quando você não está preparado, né, pelo menos em mudança de pensamento e em seguir um caminho reto ali, tentar seguir o evangelho, claro que ninguém é santo, você vai tropeçando ali, mas reconhecendo que você quer um caminho melhor, é difícil até ajudar o próximo. Porque o que a gente faz de errado, a gente vai indicar para o outro, que a gente está achando que é certo. Então é importante que a gente limpe o nosso vaso íntimo para a gente receber o líquido sagrado do Evangelho. A gente precisa fazer uma reforma íntima, querer, não só ler, não só aprender, né? Não é o intelecto. O intelecto sem amor, ele perde muito desse conjunto, na verdade, que é a sabedoria junto com o amor. Só a sabedoria não vai para lugar nenhum. Só o amor também você consegue ajudar, mas é como um mimo de uma mãe, né? Tem mãe que ama tanto o filho que acaba estragando, mimando ele. Então precisa também ter sabedoria. É importante que a gente nos ajude primeiro, entenda primeiro como funciona, aumente nossa fé em Deus, eleve nossa fé em Deus para que a gente suporte as dificuldades, tendo confiança no Pai. O Pai, ele é Pai de espíritos e não de corpos. O que é bom, o que é ruim para você, nem sempre é ruim para o seu espírito. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Ah, meu Deus, eu estou numa situação tão difícil, por que o Senhor não me tira? Porque é necessário para o seu espírito. O seu espírito é bom. Seu espírito está aprendendo. Quando você percebe isso, você consegue ajudar o próximo que também está em dificuldade. Você vai chegar para ele e vai dizer: tenha paciência, meu amigo ou minha amiga. Não é? Em breve está chegando sua libertação, tudo passa, mas você precisa passar por isso, para que seu espírito se eleve. Então, quando a gente tem esse entendimento dentro do Evangelho, a gente consegue ajudar as pessoas. Porque a gente, muitas vezes, pode sair um desespero de querer ajudar as pessoas sem ter nos ajudado primeiro, e acaba que a gente atrapalha a vida das pessoas, né? Por não dar o encaminhamento necessário. Então, o mais importante do Evangelho é que você se purifique primeiro. Depois, acenda sua luz íntima. Depois, quando você acender sua luz, vai iluminar quem estiver ao redor. Um filho que chega, um marido estressado, um vizinho revoltado, né? Um tio, uma tia que chega na sua residência, você vai saber acerenar aquele coração. Tá? Então, vamos lá. Último parágrafo do nosso prefácio. Jesus traz para nós: homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Vou dar meu parecer aqui sobre esse último parágrafo, que esse é o abraço de Jesus, né? Podem ver que ele chamou a responsabilidade, chamou a atenção, falou que o mundo está difícil, que o mundo está complicado, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que mudar. E no final ele dá aquele abraço de pai, né? Irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, ou seja, trabalhem que a gente está ajudando vocês.
Procurem o bem, que não vai faltar auxílio, não vai faltar oportunidade a quem está trabalhando e plantando coisa boa, tentando. Quando a gente tenta, não tem o mal para não desencaminhar a gente? Por que será que o bem também não está ali de prontidão, esperando que a gente escolha esse caminho? Jesus está dizendo isso. Escolha o bem, que a espiritualidade amiga está ao redor esperando. Se você pensa coisa negativa, a espiritualidade boa não pode chegar até você. Não tem conexão. É a lei de afinidade. Né? Não tem como você estar lá só querendo coisa ruim, só desejando mal e querer que o espírito amigo esteja do seu lado. Você não está dando ouvidos a ele. É inútil. Deus não faz nada inútil. Claro que você não está desamparado, mas você vai exercer seu livre-arbítrio, né? Amparado por esses irmãozinhos. Você vai aprender na dor. É útil também. Então, Jesus está nos abraçando aqui. Amai-vos também uns aos outros. Ou seja, faz o teu, ajuda teu próximo, dá a mão ao teu irmãozinho que está vindo ali, mais atrasado. Não aponta o dedo no rosto dele porque ele errou. Aconselha. Vai melhorando, vai caminhando para o bem e arrastando quem está ao teu lado. Acolhendo, abraçando, direcionando. Todo mundo tem um erro, minha gente. Todo mundo tem um defeito. Somos nós os juízes que vamos apontar o defeito do nosso irmão, quando nós também temos vários. Por que não enaltecer as qualidades dele, para que aquelas qualidades venham a superar os defeitos? Podemos fazer isso. Tem pessoas que só conseguem olhar o defeito das outras. Ah, aquele ali é errado nisso, aquele ali é errado naquilo. A negatividade fica nos circulando. Entendeu? Por que não olhar só o positivo? Buda dizia que quando a gente vê algo bom em alguma coisa, o bom está em nós. Porque se tudo tem um lado bom e um lado ruim, a gente só consegue enxergar o bom é você. O seu pensamento é que é positivo para tudo. Então vamos amar-nos, isso é amor. Então, minha gente, e aqui para encerrar, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Aqui, Jesus está usando de uma forma diferente, né? O que está em Mateus 7:21, quando diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Aqui ele está falando de uma forma contrária. Faz o bem, ama o teu próximo, que tu poderás dizer Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. Aquele que diz Senhor, Senhor, só de boca, pega um livrinho, pega uma Bíblia e fica pregando, Senhor, Senhor, a palavra de Deus é isso, é aquilo, e não faz nada para mudar nem sua vida, nem dar a mão ao seu próximo mais necessitado, esse não entrará no reino dos céus. Mas se você fizer sua reforma íntima, ajudar os irmãos que te procuram, que te procuram ali um auxílio, uma palavra amiga, ou então até um julgamento seu. Nós não somos juízes, mas em vários momentos da vida, a gente tem esse poder de dizer ali, de dizer uma palavra. Né? Você errou nisso, meu amigo, mas você tem essas qualidades. Né? Ao longo do tempo você vai consertando, mas você tem boas qualidades. Você é uma pessoa boa, um filho de Deus, como todos nós. Siga em frente. Entendeu? Nós temos esse poder de dar ânimo ou desanimar qualquer pessoa. Quantas vezes uma pessoa não chega a nós ou a qualquer outra pessoa, a gente diz uma palavra que acaba o dia de alguém. Ou então a gente diz uma palavra que dá força àquela pessoa, coloca para cima. Então esse é o amor que Jesus está dizendo aqui. E fazendo tudo isso, você poderá dizer sim, pregar em nome dele, Senhor, Senhor, e entrará no reino dos céus. Então, vou passar para o Vitor, se ele quiser dar uma breve comunicação. Eu não tenho nada o que falar, não. Porque essa parte aqui de Jesus não tem muito simbolismo, não tem muita coisa, não. É justamente isso que ele fala, é isso mesmo. Não tem muita interpretação, não. Ele só quer dizer que ele está ao nosso lado, nesse momento, em todos os momentos também, principalmente nos momentos de dores, principalmente, que nós somos irmãos a quem eles quem? Os superiores, né? O Jesus e os anjos, nós somos irmãos que eles amam muito, e meus irmãos, o amor quer estar perto. Quanto mais perto é pouco para quem ama. Né? Quando a gente ama alguém, só quer estar perto. Né? E ele fala, poxa, eu amo vocês. Ou seja, estou junto de vocês. Sempre. Né? Então é isso que ele está falando aqui. Eu não tenho muito o que falar, não. Essa primeira parte aqui resume tudo. Então eu vou finalizar aqui com a oração.
para a gente finalizar os trabalhos de hoje, né? Então, peço que todos aí fechem seus olhos, se concentrem na grande luz que nos protege, o nosso grande diretor do nosso trabalho, Jesus Cristo. Hoje a gente pede para que nosso mestre, que nós intercedamos aí pela nossa irmã Marluce Rocha, que se encontra no hospital, com complicações de Covid, que seja feita a vontade de Deus, mas que se nós tivermos algum mérito com o estudo de hoje, que a espiritualidade amiga atenda a nossa irmã, aliviando todos os processos, auxiliando-a nesse momento muito complicado, que é o momento da enfermidade do Covid, né, que vem assustando muitas pessoas, e esse susto que a gente tem acaba que dificulta a recuperação, mas a espiritualidade amiga, através de nossas orações, pode recompor o organismo da nossa irmã, para a nossa irmã ficar mais forte e voltar para casa. Então a gente pede para Jesus aqui, né, para que a nossa irmã seja atendida pela espiritualidade, com todo o vigor do nosso coração, da nossa vibração de hoje positiva. Agradeço aqui a presença de todos vocês nessa união que nós fazemos aqui todas as terças-feiras, emanando boas energias. Agradeço a Deus por mais um dia de reencontro com vocês, pelo alimento de hoje, né, pelo alimento de cada dia, pelo dia de luta que Deus nos forneceu para que a gente possa batalhar para a nossa evolução. E ao Mestre Jesus, de novo agradecer ao Mestre, né, por estar nos ajudando, a espiritualidade amiga que nos inspira nesses estudos, nunca nos desampara, para que a gente possa tanto entender como passar o Evangelho para os irmãos de uma forma mais limpa, mais clara, e com certeza tem um dedo do nosso Mestre, que nunca nos abandona. Onde está o bem, onde se reúne dois ou mais em seu nome, ele está presente. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje. Que assim seja.